o, o agro é muito assediado, né? De todos os lados. E a gente tem geração de informações desde da semente enterrada até a semente colhida no final. E a maior questão nossa é o que fazer com essa informação. O agro da China é muito diferente do Brasil. Talvez em produtividade, intensidade, nós estamos até um pouquinho à frente do mercado deles. E a gente foi mais para a parte comercial. Teve uma empresa que nós visitamos em Xangai de aplicativos que estão ali dentro de uma só Big Tech, vamos dizer, né? Um super aplicativo que você tem praticidade de fazer praticamente tudo. Eu digo que eu... Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agro. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Luiz Eduardo Cassuia. Tudo bem, Luiz Eduardo? Tudo bem, Josi. Fala, agronautas. Vamos nessa? Isso aí. E hoje estamos com um convidado super especial que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Mas antes, os recados básicos, né? Se você está assistindo a gente aqui do canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal. Não custa nada para você, são 5 segundos e você ajuda muito a levar essa mensagem adiante aí para todo o agro, certo? E agradecer também os nossos patrocinadores, aqueles que permitem que a gente faça aqui, né, o podcast dentro do movimento Cultive Futuro, que é especificamente a Ouro Fino, a Biotrop, a Essere e Fiber Max. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio de vocês. E também falar, né, se você quer conhecer um pouco mais sobre o movimento Cultive Futuro, que é um movimento liderado pela Cassuia Inteligência Agronômica, assiste o episódio primeiro dessa temporada aqui do CultiveCast, ou então acesse o site que está aqui embaixo também do vídeo para conhecer um pouco mais e fazer parte desse movimento. E agora apresentando nosso convidado especial. E, pessoal, é o tipo de convidado aqui que a gente tem preferência, viu? Então, assim, nada contra os outros convidados, né, Luiz? Não? Mas, assim, a gente realmente tem muito prazer em receber esse tipo de convidado que é quem move aí o nosso setor, né? Que é o produtor rural. Então, temos aqui o Felipe Walker representando os produtores rurais aqui da nossa região, né? Com muito orgulho. Ele que está aí na 3ª geração de produtores, né? É natural de Barreiras, está na atividade já há 9 anos, atuando aí, já atuou atualmente no setor comercial de tecnologia agrícola da fazenda, né? E você me passou um pouquinho aqui da sua história, mas eu acho que fica muito mais interessante se você contar um pouco para a gente da sua trajetória aqui. Mas antes, só contando um pouquinho da história, né, do condomínio agrícola Walker, que tem mais de 30 anos, então, de tradição aqui na região. É um grupo especializado na produção e comercialização de cereais. As fazendas possuem localização estratégica, né, e estão sediadas no oeste da Bahia, no sul do Piauí e nas regiões que ocupam, né, lugar de destaque aqui no cenário por fazer parte da nova fronteira agrícola, né, que é o Matopiba. Você que está ouvindo, assistindo aí, que ainda nunca ouviu falar desse termo, porque tem gente que ainda nunca ouviu falar, se refere à fronteira aí dos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tá? Então, muito obrigado, Felipe, pela sua presença aqui. É um prazer ter você aqui. Obrigado, Josi. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou à disposição. Maravilha. Então, para começar, eu queria ouvir de você como é que foi aí iniciar sua trajetória, né? E já chamando atenção para uma curiosidade que o Luiz até comentou, o fato de estar na 3ª geração de produtores, né? Que a gente sabe que isso é raro de encontrar. E o que você atribui, né, a esse sucesso aí de estar já na 3ª geração? Eu entrei na empresa em 2017, empresa já consolidada. Iniciou-se em 91 com meu pai e os meus tios, na sociedade de 4 irmãos. E meu avô em 84, quando ele chegou aqui na Bahia, comprou terra e começou a atividade, né? Minha trajetória, eu entrei já como auxiliar, fui desenvolvendo a atividade, conhecendo, fazendo muitas visitas a campo. E foi evoluindo, cada degrau foi subindo um pouquinho. Tive uma trajetória muito interessante com o Rogério Inoue a nível de campo, conhecendo, manejo,
foi meu primeiro contato com operacional e técnico de lavoura. Na sequência, eu fui para desenvolvimento do RH. A gente não tinha um setor tão elaborado. Eu consegui implantar isso junto com a nossa gestão. E na sequência, financeiro e comercial. Chegou o que eu estou hoje. Foi um grande desafio. Foram 8 anos aí para conseguir achar o meu espaçozinho dentro da empresa, né? Turma grande, bem setorizado. Mas hoje estou bem consolidado, junto com a parte comercial e a parte de tecnologia de monitoramento. Seriam os 2 pilares, as 2 pastas que eu estou ocupando atualmente dentro da empresa. E a gente viu aqui que você iniciou cedo, né, com 16 anos na atividade. Foi por vontade mesmo, assim, por procura própria, ou já foi uma pressão da família para... Como é que é? Porque a gente tem vários perfis, né, dentro do... Foi um pouquinho de pressão, sem dúvida, mas também tinha uma grande oportunidade. A nossa sede principal era em Barreiras e foi tomada a decisão de mudar para Luiz Eduardo, até por conta da família estar sediada aqui. E quando a organização veio para Luiz Eduardo, algumas pessoas vieram, outras pessoas ficaram. Então, abriu um grande espaço. Então, entrou os primeiros sucessores, vamos dizer, eu e a Tiffany. A gente começou a carreira aqui em Luiz Eduardo a partir disso. A Tiffany dentro da parte financeira e eu mais dentro da parte de compras. E como que vocês estão hoje, assim, começando em relação à safra, né? A gente sempre pede para o pessoal comentar como está sendo a safra para vocês nesse momento, as perspectivas. A gente está praticamente na metade da safra. A maior parte dos produtores já finalizaram aqui, é um pouquinho de safrinha. A gente está iniciando o plantio na Lagoa da Confusão. Então, tem uma operação grande ainda de soja pela frente e toda a operação de colheita do algodão. Então, o que veio até aqui não foi certamente como planejado. A gente teve alguma deficiência hídrica em fevereiro, que judiou. A gente vinha até então com um potencial excelente. Mostrava uma lavoura que a gente nunca teve. E em fevereiro deu uma judiada, só que agora na safrinha a gente está entendendo que vai recuperar uma boa parte das percas, tanto no algodão como dentro da safrinha principal. Maravilha. Felipe, quais culturas que essa safrinha principal traz hoje dentro do grupo? A gente está com lavoura de feijão e sorgo. Feijão e sorgo. Grande área, sorgo, 90%. Perfeito. E o clima até agora para essa safrinha tem ajudado, tem colaborado? Super favorável. Super favorável. Muito positivo, A gente teve a única dificuldade hoje com a safrinha foi a parte dos manejos de pragas, né, que fez, como foi muito favorável, também fez a ponte. Então, hoje a gente está já aí com uma série de baterias que a gente não via no ano passado, mas mostrando um potencial muito interessante na lavoura. Bom, nossa gravação aqui está sendo no início do mês de maio, né? E as previsões de agora em diante mostram que a chuva se foi, né? Praticamente. Se tiver alguma chuva, vai ser de manga, né? Mas as previsões não estão mostrando mais chuvas para a nossa região. Você acha que o que tem até agora, com o que choveu até o momento, já está satisfatório? Sim, já tá consolidou. Garantido. Já está garantido, sim. Como a gente teve um adianto da safra principal, normalmente nossa janela de plantio dentro de novembro. A gente conseguiu adiantar e iniciar em dia 15 de outubro. Então, isso também puxou um pouquinho a safrinha. Um plantio cedo e um regime de chuva um pouquinho mais tarde, sem dúvida garantiu a safra. A gente está esperando aí pelo menos uns 20% a mais do que os anos anteriores. Maravilha. Legal. Felipe, sempre quando vem um produtor rural, né, que eu tinha experiência anterior, né, do outro podcast do Escancaragro, sempre quando vinha um produtor, a gente sempre muito curioso em 3 pilares, né, principalmente. É a parte de gestão, de como as fazendas se organizam, porque a gente sabe que isso é determinante e, às vezes, elas acabam assumindo algum posicionamento, alguma diferenciação na parte de gestão que faz elas se destacarem. A gente, então, puxa para esse lado, né? Uhum. A curiosidade básica, que todo mundo quer saber qual que é o manejo, né, adotado pela fazenda, qual que é o manejo padrão, os pontos que a fazenda considera de sucesso, né,
enfim, das suas práticas. E a questão da sucessão, que é um assunto muito em alta, que todo mundo vem falando e a gente percebe assim que agora parece que realmente está no momento que muito, né, a grande maioria das fazendas está passando, está comentando, né, está precisando. Então a gente pode caminhar para essas 3 áreas. Tudo bem para você? Perfeito, perfeito. Só complementando, né, Felipe, antes do início da resposta, né, essa questão da sucessão é algo que realmente está em alta, né, no Brasil, mas a gente vê uma sucessão da primeira para a segunda geração, né, na maioria dos casos, e o Felipe já está na terceira geração, né, então isso é fantástico, né, são pouquíssimos grupos no Brasil hoje, né, que a gente conhece, que está na terceira geração, que está rodando muito bem, teve um modelo bem construído e fluido, né? Então, ele vai poder colaborar bastante conosco nesse assunto. Verdade, vai poder dar o exemplo aí. Perfeito. Sobre gestão, a gente tem um modelo administrativo que eu considero enxuto, poucas pessoas mais conhecedoras do processo e focar em processos muito bem elaborados. Nós temos uma figura super interessante, que é um CEO dentro da empresa familiar. Olha só, isso já é um diferencial bem grande. Perfeito. Bem pouco ouço falar sobre. Nós temos 4 diretores que respondem, que o CEO responde a eles e para baixo toda a cadeia. Eu estaria respondendo diretamente para esse CEO. Então, a nível de gestão, a gente tem pessoas bem preparadas em cada estado. A nível matriz, também representantes de cada estado, tanto para jurídico, contábil, compras, que são setores independentes que atuam ali, porque o mercado local é um pouquinho diferente, né? E de uns 5 anos para cá, a gente vem passando por um modelo de verticalização de cultura. Então, a gente iniciou com a sementeira, soja semente. Então, já tinha a prática de produzir desde 2007 e teve a oportunidade nos bons anos, 2019, 2020, com a disponibilidade de crédito, de realizar o investimento, de verticalizar a produção, né, que agrega um valor super interessante, que a gente está vivendo agora um momento de baixa. Isso aí foi uma sustentação muito boa. E o maior reflexo disso foi dentro da gestão. A verticalização ela tem uma conta um pouquinho diferente da fazenda em si. A gente sempre tinha uma conta, quantidade de pessoas por hectare. É uma conta que acabou ficando obsoleta, procurando esse modelo de verticalização, de aumentar faturamento dentro de casa, né? Entregar um produto mais bem acabado, ele exige muito mais gestão e qualidade do que propriamente controle, vamos dizer. Então, olhamos para essa parte de processo, foi reformulado praticamente tudo, da técnico agrícola até ao CEO que recebe os relatórios, que faz os nossos monitoramentos, toma as decisões, e conseguimos consolidar isso de uma forma muito positiva. A gente trouxe para dentro de casa pessoas do mercado, de semente principalmente, focado em parte comercial e parte de qualidade. São pessoas pilares para nós, que trouxe tanto o modelo próprio, como também pegou a cultura da empresa familiar para desenvolver um pouquinho melhor e atrair mais clientes e entregar um produto melhor também. Então, a nível de gestão, eu entendo que o diferencial nosso foi ter olhado um pouquinho para o mercado, achar um espaçozinho que a gente considera bom com a nossa cultura, né? A cultura da empresa, a cultura dos irmãos que fundaram a empresa, e poder estar sustentando isso há anos, já há 5, 6 anos, e fazendo um crescimento muito interessante todos os anos, de 15% a 20% a gente está crescendo dentro desse tipo de mercado. E essa ideia de trazer essa inovação na estrutura organizacional, né? Foi alguma contratação externa que vocês tiveram que deu essa visão, ou já foi uma visão que vocês internamente, né, já sabiam que queriam caminhar para esse lado? Perfeito. Um pouquinho dos dois, sabe? Uniu a oportunidade de fazer o movimento de mercado e trouxe junto uma demanda que é um pouco mais desatendida, que não é possível financeiramente dissolver esse custo só sendo produtor, né? Muitas vezes você ter um RP com pessoas alimentando, cada uma estrutura, é muito caro,
né? Eu vejo que muitos produtores não têm isso e realmente não tem a demanda. Está dando certo, está funcionando, estão ganhando dinheiro, está evoluindo, né? Está funcionando bem. Só que a hora que a gente dá um passo um pouquinho para frente, a gente é muito exigido. Então, a regulamentação tem mudado muito rápido. A contabilidade nossa é uma dificuldade grande. Cada cidade tem uma DIFAL diferente, essas normas estão mudando, estão crescendo muito rápido. Muito funcionário, a gente está com hoje mais de 350 funcionários, então começa a ter alguns probleminhas que quando você tem um negócio na mão, muitas vezes você não precisa passar, né? Não precisa se expor tanto. Hoje a gente é um pouco mais exposto nesse sentido e que acaba caindo também na parte jurídica, né? Que requer um time um pouco diferenciado para lidar com essas questões. E você falou aí sobre a tradição, né? Você citou o termo cultura, né? Acho que cultura ajuda muito a manter também essa unidade ao longo do tempo. O que você poderia citar dos valores e principais... enfim, como vocês tocam, né, o negócio, o que você poderia dizer sobre a cultura do negócio que faz ter sucesso? Os irmãos, eles iniciaram toda a caminhada desde a Bahia quanto à expansão ao Piauí e ao Tocantins, sempre procurando diversificar as receitas, mitigar os riscos, né, e valorizar o mercado a longo prazo, né? A gente está bem estabilizado para isso. A gente sofreu muita dificuldade nos anos de 2001 até 2004. Foram anos cruéis, tanto de variação climática, como variação cambial, como taxa de juros. E naquele momento o mercado dá uma assustada, dá uma retraída. Igual a gente viu isso acontecer no cenário pós-pandemia, né? Todo o mercado retrai, mas você tem que continuar, você tem muita gente para sustentar, tem uma família grande que não para de crescer, então você tem que impulsionar para frente e tem que trazer disso uma energia. Então eu entendo que a cultura que a gente transparece para os nossos colaboradores é de perenidade. A gente quer que eles fiquem com a gente. A maior dificuldade nossa sempre é a rotatividade. Graças a Deus, o nosso grupo ele tem baixa rotatividade. A gente consegue ter funcionários consolidados, experientes e que têm se atualizado frente às mudanças da empresa e do nosso mercado. E aí, já querendo puxar um pouco de dica para o pessoal aí de como reter esse pessoal, né? Porque eu acho que é um grande gargalo realmente, não só de fazendas, né, Luiz? De empresas, né? De todos os setores, na verdade, não só agronegócio, mas como todos os setores enfrentam, né? Exatamente. A gente tem reuniões com várias empresas e é sempre um dos problemas que elas trazem, né? Você já falou aí de colocar a pessoa certa no lugar certo. Que outras dicas, né, que vocês adotam lá que ajuda a reter mais esse pessoal? A gente tem dificuldade de colocar a gente no escritório aqui na cidade. Imagina dentro da fazenda, né? Então, a gente vem já de 5 anos para cá mudando a estrutura que a gente recebe os nossos colaboradores. Então, uma cantina padrão, um restaurante que a gente pode comer, ou que muitas vezes é melhor do que eles têm até em casa. Um dormitório padrão hotel, que ele é bem recebido, ele não precisa se preocupar com limpar, com bagunça, não. A gente tem que entregar essa estrutura um pouco mais pronta. Quando ele chegar tarde da noite ou cansado do trabalho, ele possa descansar bem, né? E lavanderia. Lavanderia é uma coisa que deu um diferencial grande para a nossa turma. Então, os irmãos sempre falam, o funcionário ele precisa comer bem e dormir bem, né? Isso aí eu acho que é um grande diferencial. Dos benefícios que a gente vê que esses são os mais valorizados. Além de vale alimentação, plano de saúde e, lógico, uma faixa salarial um pouquinho diferente. Isso aí faz parte do nosso mercado. Então, a gente percebe que realmente vem seguindo a recomendação das grandes empresas, né? Porque é isso, né? O que as grandes empresas no mercado em geral têm feito para conseguir, né? A gente vê... Fala muito de qualidade de vida, né? Porque é isso, precisa de o mínimo ali para a pessoa também se sentir à vontade, enfim, né? Como se fosse quase em casa. Durante o período, esse profissional da fazenda, ele passa mais tempo, né, na fazenda, convivendo com os colegas de trabalho, com a equipe, do que com a própria família, né? Então, de fato, um ambiente acolhedor aí traz todo o diferencial.
Sim, dia a dia, 100%. né? A gente seleciona aqueles colaboradores que entregam 15, 20% a mais. A nossa responsabilidade é entregar um pouquinho a mais também, um diferencial frente aos colegas ou às nossas regiões de atuação dentro do mercado. Sim. E a equipe administrativa, ela fica, então, dentro da fazenda, não fica... ou tem... Normalmente tem uma parte, né, que fica na cidade, outra como é que é? Perfeito. A gente tem setor na matriz, em Luiz Eduardo Magalhães, responsável por cuidar das manutenções, compra de peças, insumos, compras, mercado, tudo. E contabilidade, temos financeiro, RH, departamento pessoal, TI e toda a parte de gestão administrativa também. Dentro da lavoura, a gente procura tirar um pouquinho das responsabilidades e não exigir tecnicamente algo que ele também não foi preparado. Então, a contabilidade dá um suporte muito interessante. As escriturações de notas são feitas todas no Eduardo. Na fazenda, é só a parte de administrar estoque e fazer o faturamento de saída. A gente conseguiu simplificar o processo, trazer isso para um padrão um pouquinho melhor, mais tempo real, essa administração, e vem dando certo. Legal. E a parte de digitalização, né? A gente sabe que isso também tem, dentro dos grandes grupos, tomado um espaço de discussão importante. Como que você enxergou essa adoção do digital dentro do grupo de vocês? O agro é muito assediado, né? De todos os lados. E a gente tem geração de informações desde da semente enterrada até a semente colhida no final. E a maior questão nossa é o que fazer com essa informação, né? A gente tem software de gestão de genética, a gente tem software de crescimento de plantas, acompanhamento de estágios vegetativos, pragas, daí mecanização, telemetria nos maquinários, auditoria de combustível. Tem uma série de informações que a gente tem, mas a principal dificuldade nossa hoje é conseguir compilar essas informações e trazer para a mesa de um diretor, de um colono, que é quem vai ser o tomador de decisão, né? Então, a gente já entrou, já conheceu boa parte das plataformas e vem fazendo o sentido contrário, um pente fino do que realmente importa, gastar energia naquilo que realmente é estritamente necessário. Então, consolidamos muito bem monitoramento de lavoura, quais são as condições, quais são os potenciais e o que está sendo realizado, quais são os tratos culturais. E, do outro lado, a automatização da parte mecânica da lavoura. Então, o operador, além de todo o trabalho de cuidar de máquina, está ali em cima, está cuidando dos sinais, né? Ele ainda recebe ali uma prescrição, igual recebe uma prescrição de lavoura de um consultor técnico, ele recebe uma prescrição operacional, que ele bota ali na tela, na máquina, né? Aproveita o máximo da tecnologia que vem embarcada no maquinário para que aquilo fique um pouco mais automático. É um movimento, é a tendência que a gente está acompanhando agora. Muito legal. E tem fazenda que prefere desenvolver sua própria plataforma digital, né? Fazer o seu próprio aplicativo. Vocês foram para esse lado ou conseguiram absorver, sem precisar falar nomes, né? Perfeito. Mas ficou mais na parte de terceirização mesmo dessa parte. Interpretação terceirizado. A gente quer uma ideia externa do que está acontecendo, os cases de sucesso, né? E do outro lado, a gente fez um movimento contrário, extrair para uma planilha para poder entender melhor, resumir, trabalhar, filtrar e entregar um pouco mais preparado essa informação para a nossa diretoria ou para os gestores de fazendas, né? Então, o que a gente vem desenvolvendo são profissionais de analistas de dados e criadores de projetos. Essa é a base principal nossa. E tem hoje na fazenda uma unidade de tecnologia? Você falou do profissional, às vezes é só um profissional, mas às vezes a fazenda consegue até fazer uma unidade, né? Como é que vocês fazem essa parte? A gente tem a nível matriz o projeto principal e isso é conectado à fazenda com pessoas chaves. Então, cada time de coordenador que está à frente de uma operação, ele participa do projeto, tem grupos específicos para tratar dessas informações e tem um representante principal que é linkado com o nosso setor de tecnologia da matriz,
que ele está ali para resolver algum problema, colocar um mapa numa máquina, ir para campo validar uma informação. É uma resposta um pouco mais rápida quando a gente tem necessidade. Então, matriz como setor e fazenda como ponto focal. Muito legal. Dentro da parte do digital ainda, né? A gente tem lá... Eu trabalhei numa fazenda na unidade de tecnologia, né? E lá a gente fazia toda a etapa também, desde mapeamento de semeadura, colheita, taxa variável. O que vocês hoje conseguem aproveitar? Isso faz mais de 7 anos. E como é que está hoje? Como que de tudo isso vocês conseguem aproveitar? Vocês estão fazendo mapa de colheita? Isso tem sido usado de fato ali no planejamento? Quais outras ferramentas que você pode citar que fazem muita diferença para vocês? Perfeito. Nós trouxemos a agricultura de precisão para dentro de casa. Então, a gente está nessa etapa até agora, assim, está amadurecendo um pouquinho mais o projeto. Esse foi talvez a etapa mais robusta que a gente avançou. Coleta de solo, envio para os laboratórios, esse retorna para nós. A gente tem uma consultoria que faz uma avaliação, uma prescrição para nós. Monta-se os mapas de taxa variável, as prescrições. Aí eu, dentro do comercial, já tenho que procurar o melhor insumo, o que mais se enquadra naquilo. E depois o acompanhamento de lavoura até na produção para enxergar um pouco como é que é esse retorno sobre o produto aplicado. Então, as maiores tecnologias que a gente tem interno é a agricultura de precisão e o monitoramento de lavoura em si. Entender o comportamento das pragas, o comportamento vegetativo das plantas e as doenças, né? A eficiência de cada produto hoje a gente consegue atribuir nessa escaladinha em cima de monitoramento agrícola. Muito legal. Bom, e aí a gente já falou começou a falar de gestão e tudo mais. Tem alguma parte de gestão, Luiz, que você queira... Práticas das fazendas, né? Do dia a dia. Antes de passar para a parte técnica. Não, vamos lá para a parte técnica, Josi. Então tá. Foi bem explorada. E o Felipe trouxe vários insights positivos, né? Sim. Itens que se aplica na prática, né? De fato. Tem uma questão com relação a isso que é uma curiosidade, né? O Felipe teve recentemente na China, numa viagem agora recente. E, Felipe, teve alguma inovação, algo que você pode encaixar nesse digital do agronegócio que você viu na China, que eles estão realizando lá e a gente aqui no Brasil ainda não possui essa tecnologia e que pode ser adaptado para a nossa realidade? Nós fizemos uma visita à China tem aproximadamente uns 30 dias. Ainda está bem fresquinho comigo. Legal. Foi excelente a viagem. Nós tivemos contatos com empresas externas ao agro, já que o agro da China é muito diferente do Brasil. Talvez em produtividade, intensidade, nós estamos até um pouquinho à frente do mercado deles. E a gente foi mais para a parte comercial. Teve uma empresa que nós visitamos em Xangai, Alipay, é uma das principais empresas da China, forma de pagamento integrado com Uber, o Uber deles, né? O Netflix, a Shopee, é um balaio de aplicativos que estão ali dentro de uma só Big Tech, vamos dizer, né? Um super aplicativo que você tem praticidade de fazer praticamente tudo. Eu digo que eu fiz praticamente toda a minha viagem com um aplicativo só. Desde pagamento a contratação de serviço, 100%. E ali a gente teve a oportunidade de visitar e ver como é que eles estão entendendo a inteligência artificial dentro disso. E o ponto principal foi ver que eles estão conectando, o que para nós é uma das maiores dificuldades, a interpretação, a análise de dado, pegar muita informação e conectar com quem tem a tomada de decisão. Eles têm isso de uma forma já consolidada, muito prática. Então, eu acho que esse é um passo que provavelmente vai chegar para nós, tanto super apps unificados com várias informações, tanto quanto uma leitura mais facilitada, né? Do macro negócio, vamos dizer. Isso eu acho que é um passo que nós, dentro do agro, ainda vamos avançar. Muito bom. E você percebeu esse movimento? Foram empresas que se uniram e conseguiram fazer esse sistema maior, ou foi um sistema que foi se formando e englobando os outros menores, assim?
Eu entendi um pouquinho dos dois. Uhum. Teve um pouquinho dos dois. Tanto a soma dos conhecimentos, das ferramentas que eles já tinham consolidadas, como adquirir novas para dentro do grupo Alipay. O Alipay é da Alibaba? Perfeito. É do Jack Ma lá. Né? Perfeito. Show. Muito bom. Realmente a gente ainda, desde a época da Fazenda, se falava muito nisso, né? Como as coisas ainda não conseguiam se conversar. E às vezes a gente gerava muito, muito, muito dado sem ter exatamente nem como usar esse dado. E acho que as fazendas pioneiras se anteciparam muito a isso, né? E agora que elas vão começar a aproveitar esse histórico, aquelas que conseguiram guardar esse histórico, né, de vários anos, acho que nesse momento é que conseguem, de fato, interligar mais as coisas, né? Sincronizar todas as informações, né? E como o Felipe mencionou, com a vinda da IA, né, da inteligência artificial agora, se fala muito em inteligência artificial, né, mas nós estamos ainda no início dessa corrida, né? E eu vejo que é uma corrida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de fato, né? Que você vai caminhar e vai se alongar por muito tempo. Né? Tem muita coisa boa por vir ainda. O desenvolvimento da IA na agricultura vai ser algo extraordinário aí na nossa visão, né? Para os próximos anos. Com certeza vai colaborar muito com essa eficiência, com essa sincronização das informações que já existem hoje e que de uma maneira mais informal não é passada hoje, né, para um diretor, para um CEO, para uma tomada de decisão de uma maneira mais objetiva. O meu CEO, ele fala muito sobre a informação que é a morte da falecida. A informação já foi, já passou, tu não consegue mais tomar partido dela e ela está lá guardada e tu está trabalhando nela ainda. Então, trazer isso um pouco mais a tempo real. Exato. Trazer isso para o imediato, né? Todo mundo está muito imediatista, Exato. O agro está vindo na mesma linha e a gente precisa disso. Nossos ciclos cada vez mais rápido, tudo mais encurtando, né? Cada dia materiais mais precoce, abrindo janela maior para a safrinha, otimizando mais irrigação, otimizando mais o maquinário nosso. Então, é uma tendência forte que a gente consiga melhorar a nossa base de processamento a partir disso. Super apps e inteligência artificial. Ser mais preditivo, né, Felipe? Não só remediar, como essa frase do Glenn é muito bacana, né, realmente. A gente conversou recentemente também sobre análise foliar, né, da importância de uma análise foliar bem feita, né, para você tomar uma decisão para os sintomas que aquela lavoura está tendo naquele momento, né, e você conseguir reagir e corrigir a rota. Mas a maioria das análises demoram, né, 10, 15 dias para chegar ao resultado. Quando você vai tomar essa decisão, já passou o tempo ideal, mas ainda assim gera resultado. Você consegue ter uma pequena correção, mas há essa correção, né? E tem tecnologias hoje, né? Tem uma tecnologia holandesa que vai ser calibrada para o Brasil, que é um scanner que ele traz o resultado em 3 minutos dentro da fazenda. Né? Então, você conseguir colocar a vitamina ali, o remédio que a planta está precisando, né? Trazendo uma analogia ao ser humano, em tempo real. Né? Isso vai ser muito bom. Perfeito. Os produtores, principalmente aqui da Bahia, a gente vê que é muito adepto à tecnologia. Sim. A gente tem um espaço enorme junto. Esse espaço de melhorar a produtividade, melhorar a rentabilidade e intensificar um pouco mais a nossa lavoura. Essa parte de verticalização, né? Todo mundo muito focado em produzir soja, milho, algodão. E a gente sabe que tem mais um passinho à frente para dar, que é super válido, que é deficitário lá fora, que o Brasil é muito deficiente e que muitas vezes a gente precisa de uma ajuda, uma força externa para conseguir consolidar e dar esses passos à frente, né? Em termos de blockchain, né, que o pessoal falava muito, até a questão de rastreabilidade e tal, mas agora tá um pouco... Mudaram para IA. Mudaram para IA. Você teve alguma conversa nesse sentido, assim, ainda, sobre essa área? Como é que está o avanço nessa parte? A gente ainda está procurando um enquadramento de uma remuneração interessante. De novo, todas essas bases de processamento ou de processos administrativos são muito caros. O produtor, ele não vislumbrando uma valorização direta, real do produto, acho que isso acaba não fazendo tanto sentido. E ainda é muito imaturo. A gente até questionou isso lá dentro da China também, né? Com o pessoal que compra a nossa soja. E eles foram bem claros. A gente quer qualidade e a gente quer viabilidade.
A sustentabilidade é ótimo, é bom, só que isso ainda, o cliente final que consome a soja e tal, isso ainda não está chegando perfeitamente a refletir para nós, não. Entendi. Bom, aí partindo então para a parte técnica, né? Quais são os pilares que vocês consideram assim de mudança ou de adoção que é o sucesso da produtividade, né? E vocês são um grupo que prezam mais por atingir aquela produtividade ou ficam mais no equilíbrio, né, da rentabilidade? Às vezes preferem não investir para poder ficar mais no equilíbrio. Como que é o posicionamento de vocês? Como a gente vem buscando um produto acabado melhor, acaba que é alto investimento. Então, muitas vezes a gente trabalha com genéticas que a gente não tem conhecimento, não tem base de dados, a gente tem que fazer esse tipo de pesquisa interna e demanda 2 pilares principais. Equipe interna muito consolidada, que saiba executar aquelas prescrições super bem, com qualidade, com eficiência, e uma parte de pesquisa, que a gente possa trazer resultados externos para dentro de casa. O produtor muitas vezes tem o costume de avaliar o produto dentro de casa. Uma avaliação externa não conta tanto, não da mesma forma. Não para trazer para um modelo, um padrão interno de fazenda. Então, uma equipe bem preparada para executar e uma equipe bem preparada para avaliar. A soma desses dois, a sinergia disso, eu entendo que a gente vem melhorando muito a nossa forma de manejo, a nossa rentabilidade, a nossa eficiência. Por mais que a gente tenha várias exposições, por não conhecer os materiais, não conhecer os comportamentos, os estágios, mas a gente consegue contornar isso e no final entregar uma qualidade muito boa, satisfatória para rentabilizar a operação. Em termos de manejo, eu imagino que um grupo na posição de vocês já esteja muito familiarizado com construir perfil, né? Essas premissas básicas aí que a gente sempre fala aqui. Mas tem algum diferencial que você gostaria de citar em relação ao manejo de solo, por exemplo, que vocês veem, que vocês fazem, que dá muito certo, que talvez seja diferente ou não, que é o básico bem feito mesmo, né? Uhum. Eu entendo que é a junção dos pacotes. Tem gente que é adepto de biológico, outro que é mais adepto de nutrição, outro que é mais adepto de perfil de solo. A gente vem construindo isso junto. Biológicos a gente vem trabalhando desde 2012, no sulco, no jato dirigido, dentro da lavoura. Levou aí uns 5 anos para a gente conseguir enxergar isso funcionar bem, entregar mais, parar de aumentar as manchas, os problemas, as doenças, né? A parte de nutrição. Cada dia que passa a gente vê fisiologista novo entrando no mercado, trazendo coisa nova, atualizando a gente, matérias-primas diferentes. Então, ela está em constante mudança, parte de fisiologia. E a mecanização, ela é muito particular de cada produtor também, né? A capacidade que você tem de investir no teu solo. Querendo ou não, o trabalho de solo é a etapa talvez mais cara de todo o manejo. Descompactar, rotacionar a cultura, fazer perfil, colocar mais, aumentar a saturação do nosso solo, né? Sem dúvida, essa é a camada mais cara de todo o manejo. Então, tem um limite? Não tem. É um que cada produtor pode fazer, é possível de fazer e enxerga a rentabilidade em cima disso. Das tecnologias que a gente vem trazendo, a Bahia ela é o nosso foco. Aqui parece que tem uma resposta maior, a gente consegue avaliar um pouquinho melhor e tem mais aderência, mais assistência técnica para acompanhar isso. Então, aqui a gente define o modelo e consegue transmitir para as demais fazendas. Vocês já conseguem ter esse você falou, a gente comentou um pouquinho sobre tempo real, né, dos dados. Você já consegue ter um monitoramento já em tempo real, por exemplo? Agora já é uma realidade para vocês? Sem dúvida. A gente tem camadas de entregas de relatórios. Então, a nível operacional, ele tem ali um acompanhamento diário, tudo que foi executado do técnico agrícola, do operador. A gente procura isso. E a nível matriz, diretoria, já são cadências diferentes, 2 a 3 vezes por semana. Material um pouco mais compilado, vamos dizer. Então, a gente tem 3 níveis. Seria coordenação, gerência e diretoria. 3 níveis de relatórios,
com periodicidades diferentes, sendo a primeira camada a mais importante, a mais interpretativa e ali é a mais diária, vamos dizer, né? A mais rápida. A gente tem um tempo real dentro do maquinário para intervir numa operação de uma máquina que está ruim ou que está dando sinal que vai ter que ter uma parada, motor esquentando ou acabou o combustível. A gente consegue ver tudo isso aí em tempo real e tentar corrigir mais imediatamente, né? Pela comunicação, que hoje está facilitada, a gente consegue intervir mais rápido. Agora, trazer isso para o dia a dia, para a cultura da nossa equipe, que é a dificuldade. O tempo real ele é ótimo, mas você tem que ter alguém que está olhando isso em tempo real, né? O produtor coloca câmera na fazenda inteira, mas tem alguém olhando, né? E para fazer sentido teria de ter, né? Só por segurança, ter as câmeras, um monitoramento que você fecha essa conta, tem a melhor viabilidade. É o passo que a gente está dando agora. A gente está buscando isso hoje. Não é nada fácil, não é uma coisa que você colocou, vai funcionar, tem que amadurecer. Eu entendo aí que 2 a 3 anos para isso estar bem enraizado dentro das empresas. Quando se trata de fazenda, né, Felipe? A gente comentou aqui do setor nosso em si, né, de lavoura. Tudo é para um longo prazo, né? Não existe uma resposta imediata assim do dia para a noite, né? Nós falamos de adoções de novas tecnologias, né? Da questão do biológico lá, né? Foram 5 anos avaliando até ajustar bem, né, de fato, a aplicação na fazenda, como usar da maneira correta. E como vocês estão em diversas regiões também, cada região tem sua particularidade, então não necessariamente o que dá certo aqui na Bahia você vai adaptar para o Piauí e vai ser o mesmo resultado. Às vezes precisa de alguns ajustes, né? O conceito, lógico, é o mesmo, mas às vezes precisa de alguns ajustes na prática, né? E como é que você enxerga essas mudanças dentro do setor hoje, visto que tem que ter essa visão de longo prazo, né? Ter pessoas que estão olhando tendências. É aquele setor que a gente vê, é o estratégico da empresa. Ele tem que existir, por mais simples que seja, né, ao passo que cada produtor consiga executar, ele existe ali e você vai melhorando, vai tendo pessoas que vão se encaixando, você vai entendendo a viabilidade, acelera de um lado, freia um pouquinho do outro. Isso, na soma dos anos, você consegue ter um modelo de gestão um pouquinho diferente, mais validado quanto ao mercado. O mercado ele muda muito rápido. Todo ano a gente tem produtos novos, químicos novos e é muito difícil você conseguir captar todos, testar todo mundo todo ano, né? Muitas vezes a parte operacional não executa bem, contamina esse projeto. Então, passos curtos que dê conta e que faça bem feito, bem detalhado. Muito bom, muito bom. E na parte de comercialização, quais as práticas assim que vocês têm adotado que você também vê que dá resultado ou que vocês estão implementando e assim como você citou no exemplo que vocês estão tentando encaixar, né? Como é que está essa parte? Dentro da comercialização, a gente está vivendo um cenário bem pessimista. Todas as commodities caíram, né? Os custos demoraram um pouquinho mais, mas também houve uma retração. Então, a gente refez aquele trabalho de casa do redear a operação, conseguir travar os custos junto à receita. Então, a primeira perna que a gente comercializa no nosso trabalho é de fato, uma troca real em insumos com a produção final, um contrato futuro. Normalmente, essa tendência é um pouco mais valorizada, até pode descolar um pouquinho do mercado, que bonifica um pouquinho melhor o produtor. No segundo passo seriam as ferramentas de hedge, você conseguir trabalhar papel para margear o teu negócio. Então, já conseguiu travar o custo, está seguro. Vamos trabalhar a margem? O teu físico tu não tem na mão ainda. Então, executa um papel. Ou muitas vezes chega a colheita, o produtor precisa pagar a conta. Executa o físico, vende, bota no mercado e faz uma proteção para frente. Caso tenha uma alta ou uma baixa, você consegue participar junto. E no final de tudo, os fechamentos de variação cambial, os resultados financeiros. Aí você vem corrigindo de trás para frente o processo para fazer um planejamento novo para a safra nova. E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio é um oferecimento da Biense.
Cada safra é um novo desafio, mas também uma nova oportunidade de crescer. Por isso, precisamos de parceiros que entendam as nossas necessidades e entreguem resultados reais. Com excelência e inovação, a Bience, referência em nutrição e fisiologia vegetal, está alcançando altas produtividades, dando destaque para a estruturação de plantas com o Estruturato. Quer conhecer mais sobre a Bience e ter uma empresa que caminha lado a lado com você? Então acesse os resultados da safra 24/25 no site bience.com.br. O futuro é Bience. Vocês determinam, porque a gente vê muito essa questão de financeira nas fazendas, às vezes o pessoal se embola um pouco, porque até uma pergunta meio básica, porque às vezes o pessoal mistura um pouco contas pessoais. É óbvio que vocês já não estão mais nesse patamar, né? Mas, por exemplo, vocês determinam um prolabore de cada um, e aí vocês têm participação, porque aí já estou entrando mais na parte de sucessão mesmo, né? Uhum. Vocês já chegaram nesse nível de dividir exatamente, como uma empresa mesmo, nesse momento? Como é que foi também, já aproveitando a pergunta, já emenda, como é que foi para vocês esse processo de sucessão? Houve algum entrave? Porque você falou que tem uma irmã, né? Uhum. Teve algo que você gostaria de compartilhar com a gente para facilitar os processos de outras fazendas? Ou esse entrave já aconteceu na geração passada e vocês hoje só seguiram, digamos assim, o modelo? Perfeito. Gestão se entrelaça completamente com sucessão, né? Aquele chamado governança que todo mundo procura desenvolver e é um pouquinho difícil. Mexe na cultura, mexe em processo, mexe em financeiro. É uma parte extremamente delicada dentro de uma empresa, né? Veio, de novo, está há 30 anos fazendo, dando certo, vai continuar dando certo, mas muitas vezes o ambiente, o cenário cobra alguma coisa diferente, né? Então, sucessão, eu tenho meu avô vivo, ativo, dentro da lavoura dele. Ele tem as propriedades dele, ele já fez a holding dele, já fez a sucessão para os filhos. O meu grupo também já está consolidado, já fez a holding dele, já fez a sucessão, que seria, né, uma perna da sucessão, essa parte mais burocrática, jurídica, patrimonial. E foi um passo que realmente meu avô iniciou, foi de exemplo, foi o primeiro a executar e todo mundo veio atrás realizando junto. Quando a gente entrou na empresa, a gente entrou realmente para mostrar resultado. Então, a diretoria tem o Prolabore, tem as suas retiradas, tem o valor fixo e o variável que ele trabalha todos os anos, e a piazada que está entrando não é um herdeiro, é um sucessor, então tem que ser trabalhado. É valor de mercado. Ele trabalha como se fosse alguém que a gente está indo no mercado trazendo para dentro. Não pode, de alguma forma, ter um diferencial, né? Ou a empresa pecar por isso, né? Perder alguma coisa por conta disso. Então, a gente está focado nisso já há muito tempo. Deu muito trabalho, a parte mais difícil foi mostrar resultado, foi conquistar o meu espaço dentro da empresa, dentro de uma corporação que eu entendo que já era grande quando eu entrei, né? E consegui vislumbrar agora para frente esse crescimento ainda. Eu cheguei numa etapa que eu estou muito satisfeito. Eu já respondo diretamente para o CEO da empresa. Então, não sei qual seria o próximo passo, mas estou sendo bem preparado pelo Glênio, que trabalha diretamente comigo, né? E essa força, com certeza, é o diferencial nosso. A família é sempre difícil. Não pode discutir dentro do meio familiar. Todo mundo vai para casa, vai encontrar aos domingos, vai estar junto. Não pode ter um estresse que leva para fora dali. Então, um mediador, um cara bem preparado para estar entre a família e a gestão, eu acho que é crucial. Não vejo hoje o nosso grupo trabalhando sem essa peça. Assim como eu também talvez não teria me preparado, avançado as etapas tão rápido dentro do próprio grupo se não fosse essa perna. Talvez ia ser mais interessante eu ir para fora, me preparar, estudar mais e depois vir para aplicar um pouco melhor, mais bem preparado, mais a nível de diretor, né? Por outro lado, a vantagem é que eu estou lá, eu conheço, eu estou vendo as dificuldades, eu estou vendo as fases ruins, aonde que a gente está perdendo, aonde que a gente está ganhando, e isso vai ser uma força muito forte
o dia que a gente estiver formando novos sucessores ou entrando para dentro do quadro societário da empresa. Que legal. Trazendo muito, muito bacana essa vivência do Felipe, né? A terceira geração. É algo que temos que anotar todas essas dicas de fato, né? Porque não é simples esse processo. E como o Felipe trouxe nesse insight, ter uma pessoa mediadora ali que não seja da família em si, né? É algo crucial. E isso é bacana, né? Porque vem aquele jargão, né, de longa data, que o santo de casa não faz milagre, né? E a família, muitas vezes, quando cresce demais, fala, mas será que ele é competente o suficiente para estar lá? Entra um ciúme no meio, né? Então, ter esse mediador ali, esse profissional com conhecimento, né, e capacidade, é fundamental, de fato, né? Para cuidar dos ânimos ali, colocar todo mundo na rota, né? E ter isso bem alinhado é fantástico. Parabéns, Felipe. Realmente é um exemplo, né? Até o fato de você falar que responde ao CEO. Exato. Nossa, tem que ter uma outra cabeça mesmo para, enfim, entender que esse é um processo saudável, né? Até para o crescimento profissional da pessoa. E como essa cultura já está instalada, né? Já há a terceira geração, uma sucessão bem desenvolvida, bem alinhada, com certeza para o futuro vocês vão estar muito à frente já também, né? Para as próximas gerações que virem, né? Vocês vão estar à frente do mercado como um todo, né? Já estão trabalhando, já estão fazendo isso. Então, o quanto antes começar, melhor, né, Felipe? Sem dúvida. Quanto antes começar é interessante, sabendo que nem todos vão ser adeptos disso. Não vai ser fácil para todo mundo, mas normalmente tem espaço para todo mundo conseguir atuar dentro da empresa, né? Esse que é o principal, fazer a leitura dos perfis, dos comportamentos, saber quais são as aptidões. Isso aí é um guia principal quando você está trazendo um sucessor para dentro da empresa. Ele vai enfrentar ali colega de trabalho que não ajuda, que não colabora, tem aquele que não quer desenvolver, um chefe que tem ciúme, né? E isso faz parte. Se fosse para fora da empresa, não ia ser nada mais fácil. Eu entendo que não, né? Então, dentro de casa, tu tem ali a oportunidade de crescer, conhecer a própria empresa, onde um dia tu vai ter que tomar de conta, né? Logicamente. E aliado a isso, sabendo que vai ter as dificuldades, vai ter as diferenças com os colegas, né? E pensando sempre no futuro do negócio em si, né? Porque é uma empresa, então você tem que pensar na perpetuidade desse negócio em si, né? Todas essas ações são para isso. Sucessão é perpetuidade, Exatamente. Perfeito. Maravilha. Bom, a gente falou dessas 3 áreas aí, acho que de uma forma geral, né? Ficou bem claro para a gente qual que é a chave do sucesso aí para vocês. Se você pudesse elencar hoje os 3 principais desafios que tem tomado aí o sono, digamos, né? Da diretoria, da gestão, sendo em qualquer área, o que você poderia dizer assim? É mais desafios internos ou fatores externos que têm preocupado vocês? Ótimo. Hoje, no cenário que a gente está vivendo, é externo, sem dúvida. A gente tem uma volatilidade muito grande de mercado, principalmente, né? E de insegurança, tanto jurídica como financeira, né? O Brasil, a gente não está vivendo a melhor fase dele. E a gente não entende quando que vai acabar. Isso ainda não é uma perspectiva visível, né? A gente tem há poucos meses atrás um câmbio a 6,15, hoje está 5,70. É muita variação. Como é que você se posiciona dentro disso, né? Investimento é tomado em cima de um juros. Se a base de juros nossa é muito alta, quase não tem tanta diferença se você captar fora. Ainda continua sendo uma taxa alta, né? Não acima daquilo que é possível a lavoura remunerar diretamente. Então, a maior dificuldade nossa hoje, sem dúvida, é se posicionar frente ao mercado, se posicionar bem, sem ter um erro, sem ter tanta exposição, porque lá fora tem muito. Isso aí está mudando todos os dias e está judiando bastante a gente. Você comentou que teve a visita da China recentemente, né? Você enxerga essa diferença da agricultura lá, né? Como é que impacta essa relação que eles têm lá, né? Com os fatores externos. Você vê assim, como é que comparando aqui com o Brasil, né? A empresa que a gente visitou, que compra soja, que faz importação, já que eles são deficientes, né, de produção para a população inteira, eles são
70% do volume comprado é Brasil. Então, a China é extremamente carente e, ao mesmo tempo, ligada ao Brasil. Eles precisam do Brasil e a gente precisa deles para escoar essa produção enorme que o Brasil possui, né? Então, a gente conseguiu entender, junto a eles, uma segurança muito grande de demanda, o que fortalece o nosso negócio, sem dúvida. Cada ano, o Brasil vem dando um passinho para frente, tanto em aumento de área, como de aumento de produtividade. E, sem dúvida, a gente é o maior produtor de soja, né? As outras cadeias também estão se fortalecendo frente. E isso não pode ser uma volatilidade à frente, né? Eu entendo que esse reforço com a China, como o nosso principal cliente, foi extremamente positivo. Transpareceu muita segurança para trabalhar e para investir mais dentro do Brasil para atender a China como cliente direto. Bacana. Bom, estamos caminhando para o final do episódio, né? Antes da gente fazer as considerações finais aqui, tem alguma coisa aqui, será que eu esqueci, Luiz? Se for para trás, tem um ponto que é interessante, eu até anotei aqui, Josi, para perguntar para o Felipe, porque a gente falou bastante do tema sucessão também, né? O avô dele é vivo, ativo, né? E, Felipe, tem algum ensinamento que o seu avô traz de décadas que ele passou para o seu pai, para seus tios, né? Que segue contigo também, que você leva para a vida e que você vai passar para os seus filhos, para os seus netos? Tem algum mantra, assim, alguma frase ou algum ensinamento de fato que vocês vão seguir de geração para geração? Eu acho que o vô é extremamente caprichoso. É uma lavoura que a gente está há anos procurando ter, né? Na soma dos anos, ele é excelente em produtividade, em eficiência. E algo que ele sempre comenta é quem tem um, às vezes não tem nenhum. Quem tem dois, às vezes só tem um, né? Então, ele mostrava para nós, tem que sujar a botina, tem que estar dentro do negócio, tem que se preocupar e tem que adiantar os problemas. Não pode esperar ele acontecer. Então, a gente sempre, tanto na cultura da empresa dele como na nossa, tenta olhar à frente, mitigar as dificuldades, de fato, e trazer isso para o presente. Aplicar agora práticas imediatas que resolvam ou que mitiguem lá na frente. Desde comercialização, tanto a fluxo de caixa, como operacional também. Então, o nosso grupo ele vem buscando, né, em todas as estruturas, melhorar recepcionamento, né? Então, uma recepção boa, que você consiga trazer produto para dentro de casa, consiga aumentar o operacional, consiga pegar mais uma área arrendada, sem que isso atrapalhe o teu operacional, sem que atrapalhe o fluxo de caixa e sem que atrapalhe as margens de produção, né? Sempre com segurança. Acho que essa é um dos maiores ensinamentos que o vô trouxe para nós. Muito bom. Dicas muito boa preciosas. Essa pergunta, né? Porque realmente você pega o cerne do conhecimento e você falando isso, a gente percebe os desdobramentos, né, na gestão que teve a partir dessa visão dele, né? E são ações que não vão mudar, né? Pode passar mais 100 anos, 200 anos, que são práticas que vão continuar sendo valiosas, né? Vão continuar surtindo efeito, de fato, na prática, né? Uhum. Bom, aproveitando já essa pergunta, o que vocês estão enxergando para o futuro? Alice, você falou da verticalização. Tem alguma outra área que vocês estão olhando para investir? Como é que está essa parte? A princípio, seria um passo à frente de irrigação, sem dúvida. A gente veio de anos de grandes expansões, que as áreas eram baratas, relativamente baratas, né? Essa região nossa teve expansão ali dos anos 90 para cá, super recente. Então, abriu oportunidade, tanto quanto a gente veio. A gente teve um segundo passo, que seria a deficiência de armazenagem. Aí, então, armazenagem para semente, que levava essa produção até setembro, remunerava e colocava um agregado. Agora, o próximo passo é realmente intensificar a produtividade. E eu entendo que tanto Bahia, como Piauí, como Tocantins, isso vai ser mais possível com a irrigação. A otimização de maquinário, frente hídrica e de insumos. Perfeito. Muito bom mesmo. E agora a gente, então, vai fazer a pergunta que estamos, do final do episódio, estamos fazendo para todos
os convidados que estão passando por aqui, né? Que a gente pede para resumir, em poucas palavras, o que você acredita que é fundamental para melhorar a eficiência produtiva do Brasil. Perfeito. O produtor hoje está fazendo um bom trabalho. A produtividade do Brasil é excelente, dado as dificuldades, as deficiências. O que a gente entende como deficiência, inclusive interna, é escoamento. Então, infraestrutura no Brasil tem que mudar drasticamente. A precificação dos nossos produtos pela qualidade que entrega. A gente tinha que ter frentes que nos represente mais forte, um peso maior global, o Brasil como produtor, não só como uma commodity, né? E o terceiro é o inverso, descomoditizar as nossas produções, né? Conseguir verticalizar, isso aí internalizar, aqui como mais forte e depois o passo externo. Então, o Brasil ele está muito focado em mandar produto para fora, que paga um pouquinho melhor, tal, é mais prático, uma trading, né? Agora, tem um espaço enorme que a gente vê que lá fora está muito bem desenvolvido e que para nós vai gerar uma grande oportunidade nos próximos anos, sem dúvida. Muito bem, então estamos aí finalizando o episódio, né? Queria agradecer muito a sua disponibilidade, Felipe. Sem dúvida, quem ouviu esse episódio saiu aí, acho que precisa de um caderno para anotar todas as dicas. Foi um episódio muito denso de direcionamentos, né, para ter sucesso. Então, você, junto ao grupo, um exemplo, né, que a gente espera que reverbere muito mais. Dá para ver, assim, pelo seu modo de falar, a humildade, né, e o conhecimento que foi construído assim na prática mesmo, né? Conseguindo, então, assim, parabéns mesmo. Conseguindo unir a tradição, né, que já existia, com a inovação que veio, né? Muito bom Isso aí. E deixa as palavras finais aí. Não sei se tem rede social para o pessoal conhecer. Fica à vontade. Não, obrigado, Josi, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês hoje. Desafiador também, né? Nunca tinha dado esse passo de estar aqui abrindo as portas para a forma que a gente faz, a forma que a gente está procurando executar, né? Agradecer demais ao Luiz, que sempre nos ajuda, né? É uma frente forte de boas conexões que a gente sempre pode contar. E agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado. Muito bem, pode investir aí, viu? Pode participar de outros podcasts, né? Próxima viagem para a China, vamos marcar mais um também para trazer as novidades aí, né, Felipe? É isso aí, muito bom. Muito obrigado. E você aí, agronauta, o que você achou desse episódio? Eu tenho certeza que esse episódio vai marcar muito a nossa temporada aí. Deixe o seu comentário, se ficou alguma dúvida, alguma questão que você queira saber mais. Também se inscreva lá na nossa plataforma, o Cultive Academy, que você tem acesso a esses episódios aqui com mais exclusividade. A gente vai dar prioridade para quem comentar lá, mandar as dúvidas, sugestões, tá? Vai ser criada uma comunidade a partir do Cultive Academy, inscrição gratuita, tá? Então não perca tempo. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!